Bom dia, né? Nós vamos começar a aula sobre proteínas. Aliás, nós vamos falar o que de proteína? Vamos falar sobre estrutura, função e a formação da proteína. Vamos falar um pouquinho sobre catabolismo e anabolismo. E lembrando, esse assunto aqui de proteínas, ele também é um assunto que nós vamos... Bom, quem não entender... Quem não se interessar agora vai precisar se interessar depois, porque é um assunto que nós vamos precisar rever no terceiro ano. Porque a síntese de proteína é uma expressão de um gene, é uma expressão gênica. E por esse motivo, quando for estudar a genética, é necessário compreender como é que ocorre uma expressão de um gene, ou seja, uma expressão gênica, né? A manifestação de um gene na sua forma fenótipa e também a questão genótipa dele. Mas, voltando para o assunto proteínas, vamos começar. Ok? Definição de proteínas. São macromoléculas, né, de elevado peso molecular, constituídas pela união de vários aminoácidos, associados entre si através de ligações peptídicas. Ok? Nesse caso, né, é um polímero. Portanto, as proteínas são polímeros, onde os monômeros, ou seja, as unidades que a constituem, suas unidades constituintes são os aminoácidos, né? Quem faz atividade física, né? Quem faz musculação, né? Sabe muito bem, né, a importância dos aminoácidos. Bom, com relação aos aminoácidos, né, sua estrutura química, né, eles apresentam um grupo amina, NH2, e um grupo carboxila, né, que é o ácido. O R representa o radical, ou seja, é o que vai diferenciar um do outro, sendo o fator de diferenciação de um aminoácido para outro. Aqui nós temos uma molécula de aminoácido, né, esse daqui é o grupo amina, NH2, e esse daqui é o grupo carboxila, tá? Esse R aqui é o radical. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é esse radical aqui, ok? Muito bem, a ligação peptídica. Olha, quando ocorre uma síntese, uma produção, uma formação de uma molécula, se diz que é uma reação catabólica, ou seja, catabolismo, tá? Muito bem. A ligação peptídica ocorre entre o grupo amina, esse aqui, ó, de um aminoácido, mais o grupo carboxila de outro aminoácido, esse daqui. Por que se diz que é uma reação por desidratação? Porque, ó, do grupo carboxila sai um hidrogênio e um oxigênio, e do grupo amina, um hidrogênio, totalizando aí 2 hidrogênios e um oxigênio, que é uma molécula de água. Aí ocorre aí a saída dessa molécula de água. Por ser uma saída de uma molécula de água, se diz que é uma reação química por desidratação, tá? Uma reação catabólica por desidratação. E aqui nós temos a união aí de duas moléculas de aminoácidos. Bom, os radicais. O que é que diferencia o aminoácido do outro? Isso daqui, ó, que nós já falamos antes. Essa parte de baixo, né, o grupo amina e o grupo carboxila vai ser igual, né? Nós temos aqui essa molécula de baixo aqui, ela é igual em todos eles. Agora o que vai mudar? O que vai mudar é essa parte aqui, que antes tinha um R, agora tem as suas unidades constituintes, aqui que vai diferenciar um aminoácido do outro. Por exemplo, a alanina, CH3, tá? A fenilalanina, aqui a glicina, aqui a cisteína, tá? O ácido aspartico, o ácido glutâmico, a histidina, a lisina. Tudo isso daqui, certo? É diferente um do outro, né? E confere essas, né,
a existência desses aminoácidos aí. Agora, a parte de baixo é tudo igual em todos os aminoácidos, né? Olha, é necessário, o nosso organismo precisa de 20 tipos de aminoácidos diferentes para poder produzir as proteínas. Na natureza já foram descobertos mais de 70 aminoácidos diferentes, mas nosso organismo precisa desses 20, sendo que desses 20, 12 são nosso organismo que produz, que são os aminoácidos naturais, e 8 são aqueles que é necessário, né, que nosso organismo obtém através da alimentação. Tá? Sem esses 8 aminoácidos, fica prejudicada a produção de proteínas no nosso organismo. Bom, a classificação dos aminoácidos que eu estava falando, né? Naturais, o organismo é capaz de sintetizar, como a glicina, a glutamina, né, por exemplo. E os essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir, né? E é obrigado ele a obter através da alimentação. Por quê? Porque sem esses aminoácidos ele não tem como produzir os diversos tipos de proteínas, né, que tenha esses aminoácidos essenciais. Aqui são um exemplo da lisina e isoleucina do feijão e a leucina e valina do arroz, né? Eles se complementam aí na alimentação, ok? A fenilcetonúria, o que é isso? Isso é uma doença genética, tá? Caracterizada pela deficiência de produção da enzima fenilalanina hidroxilase. A fenilalanina hidroxilase é responsável pela conversão do aminoácido essencial fenilalanina em tirosina, que o nosso organismo vai utilizar para a produção de proteínas. Quando não ocorre a quebra dessa fenilalanina em tirosina, ela se acumula no organismo, né? Se acumula no licor do sangue, no licor cerebral e espinhal, também chamado de cefalorraquidiano, de licor cefalorraquidiano, que leva a lesões do sistema nervoso central. Por quê? Porque essa substância dentro da célula, ela vai se acumulando à medida que ela não é utilizada e nem é quebrada em tirosina para essa tirosina ser aqui utilizada para a produção de proteínas. O acúmulo dela vai causar a morte do neurônio e dessa forma, né, vai causar problemas aí no sistema nervoso central, né? O que fazer? Bom, o teste do pezinho, né, é o exame que pode identificar aí essa doença, e se uma criança foi identificada com essa doença, ela vai, a partir desse momento, não utilizar alimentos que tenham a fenilalanina hidroxilase. E dessa forma ela vai evitar o acúmulo, né, no licor cerebral, espinhal cerebral, e dessa forma não vai desenvolver essa doença aqui, a fenilcetonúria. Tá? Agora isso é para o resto da vida dela, já que é uma doença genética e não dá para você curar simplesmente, né, não existe um tratamento específico que vai fazer com que você fique curado dessa doença. Tá? Bom, as proteínas. As proteínas diferenciam umas das outras pela ordem dos aminoácidos. Essa ordem dos aminoácidos aqui, quem determina é o RNA mensageiro, tá? A ordem que estiver lá vai ser formada a proteína. Os tipos de aminoácidos também, quem vai informar é o RNA mensageiro, né? Por isso que ele recebe esse nome, RNA mensageiro. E também o número dos aminoácidos, quem determina é o RNA mensageiro. Aí vocês podem, né, se perguntar, e de onde é que vem esse RNA mensageiro? Olha, o nosso DNA, o nosso material genético, ele é formado por milhares e milhares de genes. Tá? O RNA mensageiro corresponde a apenas um gene. Esse gene tem a codificação, certo? Através dos seus nucleotídeos,
e ele vai até o ribossomo, que seja o ribossomo aderido ao retículo endoplasmático granuloso ou livre no citoplasma. E nesse ribossomo, o ribossomo vai aderir ao RNA mensageiro e o RNA transportador vai pegando os aminoácidos à medida que o RNA mensageiro vai informando que tipo de aminoácido é. E nesse caso, no ribossomo, vai sendo formada a proteína, vai sendo sintetizada a proteína, ou seja, vai ocorrendo a reação catabólica. No caso da informação, faz com que a quantidade de aminoácidos seja adequada, os tipos de aminoácidos sejam adequados e a ordem que eles vão estar ali na proteína seja adequada. Se ocorrer algum erro na quantidade, nos tipos ou no número, essa proteína ela pode não funcionar no organismo e essa pessoa vai desenvolver uma doença metabólica que produz uma proteína, mas ela não é ativa. Aí pode desenvolver doenças como, por exemplo, a diabetes tipo 1, por exemplo, tá? Ou qualquer outra doença metabólica que pode ser, inclusive, graves, mas é genética. Funções das proteínas. É estrutural, né? Nossos músculos é formado por proteínas e dá estrutura ao nosso organismo, ao nosso corpo. Hormônios, vários tipos de hormônios são produzidos pelas são proteínas, são produzidos pelas proteínas, não, são proteínas, né, das glândulas endócrinas, exócrinas, mistas, né, forma anticorpos, né, os anticorpos, eles são formados à medida que o organismo necessita desses anticorpos. Nesse caso, é necessário ocorrer uma sensibilização pelo antígeno, que esse antígeno pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um verme, uma partícula estranha dentro do nosso organismo, uma substância química. Nesse caso, para formar os anticorpos, é necessário que o nosso organismo ele tenha em mãos todos os aminoácidos, tanto naturais quanto essenciais para produzi-los. Tá? Eu chamo a atenção para isso porque tem algumas pessoas que elas têm uma forma de alimentação muito ruim, muito irregular, que não faz a suplementação de aminoácidos essenciais como deveria, e o seu organismo fica debilitado. Tá? O seu organismo ele não tem como se defender das infecções. Por quê? Porque ele está fraco? Não, porque falta matéria-prima. Os aminoácidos essenciais que deveriam estar na alimentação não estão. E por esse motivo, fica com o organismo debilitado. Certo? Pessoas que só se alimentam de carboidrato. Só quer comer massa, não come carne, não come isso, não come aquilo. Fica com o organismo muito debilitado. Por quê? Carboidratos, como nós vimos nos assuntos passados, é energia. É nossa fonte energética. Não são formados por proteínas, nem aminoácidos, nem nada. Certo? É necessário que você tenha uma fonte de proteína para poder obter esses aminoácidos essenciais para o seu organismo ficar resistente a diversos tipos de infecções. Certo? Mas eu sou vegetariano, vegano, me alimento de vegetais que têm aminoácidos e eles suplementam totalmente a minha alimentação. Olha, isso daí tem que ser, né, que tipos de vegetais, tem que ser feita uma dieta alimentar por um profissional que tenha conhecimento do que está fazendo, não simplesmente, eu vou comer o vegetal, vou suplementar minha necessidade de aminoácidos. Não vai. Os alimentos de origem animal, geralmente eles apresentam uma quantidade variável de aminoácidos. A variedade de aminoácidos é bem grande, tá? E faz essa suplementação. Por quê? Porque nós não precisamos de grandes quantidades de aminoácidos, né? Tem uma quantidade suficiente aí que nosso organismo já é suplementado, né, para suas atividades. Mas os vegetais, eles têm alguns aminoácidos
essencial? Não. Todos os aminoácidos vegetais é natural, porque eles conseguem produzir todos. O problema é que eles produzem e eles consomem. E acúmulo de apenas alguns tipos. Tem alguns que têm em grande quantidade e outros estão faltando. Tá? E é por esse motivo que é necessário uma dieta alimentar muito mais balanceada, né, e feita por um profissional para quem é vegano ou vegetariano, porque na sua dieta pode faltar esses aminoácidos essenciais e eles vão ocasionar, né, essa debilidade, essa falta, né, desses componentes para a produção de anticorpos. Aí o seu organismo vai ficar debilitado e vai desenvolver infecções com facilidade. Contração muscular, né, que é nosso músculo é formado por proteínas e elas se contraem, né, a quitina e miosina se contraem para poder ocorrer a contração muscular. Transporte de oxigênio, a hemoglobina, proteína, ferro. Olha, a hemoglobina ela é uma molécula que ela está ligada à proteína de ferro e essa é uma as proteínas na verdade é 4 proteínas mais uma molécula de ferro, né, a hemoglobina. E tem a função principal de levar o oxigênio dos alvéolos pulmonares até as células dos tecidos, certo? E dentro dessas células é que vai ocorrer a respiração propriamente dita, na organela, que é o mitocôndria. Tá? É dentro da mitocôndria que vai ser quebrado os compostos orgânicos na presença de oxigênio. Vai serem oxidados e é aí que vai ocorrer a respiração celular, fornecendo energia para a célula, que é o trifosfato de adenosina, que são os fosfatos energizados. É aí que ocorre realmente a respiração, né? O pulmão ele faz o transporte. O sangue, contendo aí a hemácia, que tem a hemoglobina mais o ferro, também faz o transporte. A respiração propriamente dita ocorre dentro da mitocôndria. Aliás, nós temos um capítulo para falar sobre apenas respiração celular, apenas sobre isso, sobre todas as etapas de oxidação de compostos orgânicos. Enzimática, aceleração de reações químicas. Olha, isso daqui é bem interessante, por quê? Porque aqui, se nós temos a formação de um neurônio ou formação de alguma proteína, nós temos a reação catabólica, uma reação de síntese, né? E as reações anabólicas, as reações de quebra, né, vai ocorrer com a ajuda de uma enzima específica. Para cada composto existe uma enzima específica e ela é uma proteína, ela é formada por aminoácidos, tá? E ela vai fazer o quê? Vai acelerar as reações químicas para que a digestão ocorra em tempo hábil. Nesse caso, as relações enzimáticas catabólicas vai ocorrer no sistema digestório, logo depois, né, que uma pessoa se alimenta, né, depois do café da manhã, depois do almoço, depois que ela come qualquer coisa. Esse alimento vai para o sistema digestório, nele vai ocorrer as reações de quebra, ou seja, catabólicas, em que as moléculas, as macromoléculas de proteína, porque são polímeros grandes, contendo uma quantidade muito grande de aminoácidos, vão serem quebrados em seus monômeros, em seus aminoácidos constituintes, e esses aminoácidos é que vão conseguir entrar na corrente sanguínea. E eles vão para onde? Na corrente sanguínea eles vão em direção às células, atravessa a membrana plasmática e fica lá no citoplasma, esperando que o RNA transportador vá capturá-lo e levar até o RNA mensageiro para formar uma proteína diferente, certo? É isso daí que vai ocorrer no nosso organismo. E ocorre uma inter-relação entre as reações catabólicas e anabólicas. Bom, vamos lá. Estrutura primária de uma proteína é a sequência de aminoácidos de uma proteína. Observe aqui. Cada um composto desse com uma cor diferente é uma proteína. Não, desculpa, é um aminoácido que vai formar a proteína.
cada bolinha dessa daqui, tá? É um aminoácido que que são os componentes das proteínas. Aqui está formando a proteína. Sua estrutura primária é a sequência desses aminoácidos na proteína, tá? Frisem bem. O que é a estrutura primária de uma proteína? É a sequência de aminoácidos que a constitui, tá? A estrutura secundária, né, vai surgir aí as pontes de hidrogênio que conferem a forma helicoidal para a fita de aminoácidos. Ela vai tomando forma, né, através dessas pontes de hidrogênio entre os aminoácidos. A estrutura terciária, né, a hélice dobra-se nas 3 direções do espaço devido à atração entre as cargas elétricas dos aminoácidos, que podem formar pontes bisulfeto, ou seja, 2 átomos de enxofre, ficando com forma enovelada. Olha, essa estrutura aqui, a estrutura terciária, ela já é ativa no organismo, ela já apresenta sua estrutura espacial, certo? Que confere um encaixe perfeito, né, com no caso, apresentando o grupo amina e carboxila, todos ligados aí entre os aminoácidos e suas pontes de hidrogênio, suas pontes aí bisulfeto. E sua estrutura terciária, ela já é ativa no organismo, ela já consegue se ligar a uma célula, já consegue se ligar a uma substância específica, já consegue reagir quimicamente e dessa forma ela é ativa no organismo. Quando essa forma aqui ela está errada, ou seja, ela não apresenta a sua estrutura espacial normal, que seja pela falta de aminoácidos, que seja por ligações entre as pontes de hidrogênio ou bisulfeto erradas, que seja por algum motivo qualquer, o organismo produz a substância, mas essa substância, por erro genético, ela não é ativa no organismo e por isso desenvolve uma doença metabólica. Bom, a estrutura quaternária. Tem algumas proteínas, né, que elas se ligam entre si formando a estrutura quaternária, né? Algumas proteínas ou novelos se associam formando o que chamamos de estrutura quaternária, né? Que temos aqui, ó, a cadeia beta, alfa e beta, que são 4 proteínas, né, ligadas entre si para produzir uma determinada substância. Bom, dando uma revisadazinha aí na estrutura da proteína, né? Aqui nós temos, ó, a estrutura primária, sequência dos aminoácidos na proteína, estrutura secundária, ligações entre as pontes de hidrogênio, dando uma forma helicoidal, uma estrutura espacial aí que vai chegar na estrutura terciária, na sua estrutura final, né? Na sua forma que vai ser ativa no organismo, tá? Que vai conseguir se ligar às substâncias, reagirem quimicamente, né? E dependendo da função da proteína, ela pode fazer parte da substância ou não. Se for enzima catalisadora, ela se liga, mas não vai fazer parte da substância. Se ela é uma substância que ela vai reagir quimicamente com outra para produzir uma terceira substância, ela faz parte, vai depender aí da sua função. E a estrutura quaternária, que é, né, mais de uma proteína ligada entre si para produzir uma determinada substância. Ok? O que é uma desnaturação de uma proteína? Olha, eu vou ler aqui, depois eu vou explicar melhor. Como você já viu, a forma da proteína é importante para a sua função, mas alguns fatores como calor, acidez, radiação, substâncias químicas, né, etc., podem romper as ligações que mantêm a forma da proteína, alterando a sua estrutura secundária e também a terciária. Claro, né, se a sua estrutura secundária vai ser danificada, a terciária, que depende da secundária, também será. Quando a estrutura da proteína desmancha, né, quando é quebrada as pontes de hidrogênio e as pontes bisulfeto, dizemos que ocorreu a desnaturação. Uma leve desnaturação é reversível, porque a proteína tem mecanismos para fazer reparos.
Mas quando a desnaturação é acentuada, ela não volta mais o que era antes, é irreversível. Nesse caso, a proteína perde também a função, perde sua forma e, naturalmente, sua função, porque ela não consegue reagir quimicamente com outras substâncias, nem com célula, nem com nada. Tá? Bom, e vamos dar um exemplo de desnaturação. Olha, quando você vai fritar um ovo, tá? A clara, ela é basicamente proteína. Quando aquecida, né, o nome da proteína é albumina. Quando ela é aquecida, ela quebra essas ligações de hidrogênio e ácido bisulfeto e passa, né, de uma aparência transparente para uma aparência leitosa, branca. E ela é irreversível. Não tem como você fazer com que aquela proteína volte ao seu estado de transparência que ela tinha antes. Não vai ocorrer. Tá? A temperatura ambiente ela vai ficar densa e leitosa, branca. Tá? Isso não vai voltar mais ao que era antes, do jeito que eu estava falando, né? Aí a desnaturação, vamos citar um exemplo do nosso organismo. Olha, a temperatura do nosso organismo funcionar é em torno de 36, 36,5, 37 graus centígrados. Quando você tem uma infecção qualquer, por qualquer tipo de micro-organismo, um dos sintomas que geralmente acontece é você apresentar febre alta. Aí você pode pensar, bom, mas por que nós apresentamos febre alta? O que é que isso tem a ver com o assunto de proteínas? Olha, tem a ver com a desnaturação da proteína. Ou, melhor, tem a ver com a temperatura ideal para síntese proteica, para a formação de estruturas através de reações anabólicas. Veja bem, digamos que você esteja gripado, né? Vai falar sobre gripe. O seu organismo detecta que existe um micro-organismo ali dentro, mas ele não consegue produzir anticorpos de imediato para destruir esse vírus. Né? Digamos que o nosso organismo vai fazendo através de várias tentativas e erros até encontrar um anticorpo que funcione. Isso leva tempo. Não ocorre de um dia para o outro. Tá? Mesmo uma gripe levinha, né, que seu organismo consegue se livrar dela mais rapidamente, ele demora alguns dias para produzir anticorpos. Durante esse período, você vai apresentar febre alta, por quê? É uma estratégia do organismo diminuir a proliferação desse micro-organismo, já que ele apresenta o nível de acidez ideal para a produção de proteína, o nível de temperatura ideal para a produção de proteína e um complexo enzimático, ou seja, um complexo, né, de substâncias químicas ideal para a produção dessa proteína. O organismo vai interferir em apenas um desses fatores aí, que é a temperatura. Se o vírus ele é adaptado a se multiplicar com rapidez na temperatura corporal normal, que é em torno aí dos 36, 37 graus, o nosso organismo elevar essa temperatura para os 38, 39 graus, para atrapalhar a proliferação desse micro-organismo, enquanto ele está tentando produzir um anticorpo que seja funcional. Quando ele conseguir fazer isso e começar a destruir esse antígeno, nesse caso o vírus, aí a temperatura volta ao normal. O que nós fazemos? Nós nos sentimos mal com febre alta, né? E aliás, se ela passar de 40 graus é perigosa. Por quê? Porque ela pode acarretar a desnaturação das nossas próprias proteínas. Aí nós podemos entrar em choque anafilático e até morrer. O que acontece é o seguinte: nós tomamos antitérmicos, né? Tomamos medicação para ajudar o nosso organismo a combater esse antígeno, combater esse vírus, mas se a temperatura ficar lá em torno de 38 graus centígrados, você não vai morrer, tá? Não vai ter problema nenhum, nosso organismo é adaptado para isso, então não vai ter problema nenhum.
Com relação a pessoas mais velhas, idosos e também as crianças que têm uma dificuldade maior de controlar a temperatura corporal, é necessário que se dê uma atenção maior, né, a elas, já que a temperatura pode ficar descontrolada, ultrapassar os 40 graus centígrados e essas pessoas podem entrar em choque anafilático e morrer por causa disso. Então, criança com febre alta é algo que os pais ou o responsável devem ficar de olho sempre, certo? Ter o termômetro e sempre que tiver com febre alta, colocar o termômetro, né, para saber que tipo, a que temperatura está essa pessoa, essa criança, né, ou esse idoso, né, mas principalmente as crianças apresentam muita infecção viral, por vários motivos, eu não vou citar aqui. E se ultrapassar os limites aí de 39, 40 graus, 38 graus, você dá um antitérmico aí para controlar a temperatura dele. É claro, com orientação médica, tá? Alguns antitérmicos, eles dados em excesso, pode ocasionar fibrilação do coração e se a quantidade for muito grande, pode até causar parada cardíaca. Então, é necessário que se tenha consciência disso, tá? Mas uma febre alta em um adulto é uma coisa, uma criança no idoso é outra. Se deve dar muito mais atenção a isso, certo? Bom, proteínas conjugadas, né, são as proteínas que se associam a outras substâncias, como por exemplo as glicoproteínas, que são proteínas ligadas a glicídios, formando aí estruturas do glicocálice, na estrutura que fica por fora da membrana plasmática, tá? E as nucleoproteínas, proteínas mais o ácido nucleico. No caso aqui está ácidos nucleicos, porque se refere ao DNA ou RNA, né, que no caso aí está no interior do núcleo da célula. Encontramos também nos cromossomos, nos ribossomos, certo?